Satoru, obviamente da família Gojo, que é uma das 3 maiores famílias de Jujutsu Kaisen. O problema é que até agora ninguém da sua família apareceu a não ser o próprio Satoru. E por isso hoje a gente vai ver os membros dessa família ao longo da história. O primeiro é Sugawara no Michizane, da Era Heian, um antepassado do Satoru e também do Yuta. Somente os 2 mais fortes da Era Moderna só. Então aí você já começa a ver o quão forte era esse cara. Sendo da Era de Ouro do mundo xamã, esse cara era tão poderoso que depois de morrer, ele acabou se tornando uma das 3 maldições vingativas mais fortes da história. Sendo assim, eu acredito que esse cara não seja pouca coisa não. Só que o mais interessante é que esse cara existiu de verdade. Na história real, ele nasceu em 845. Era um gênio e quando criança ainda podia ler e escrever poesias clássicas. Aos seus 20 anos, ele acabou se tornando governador e rapidamente foi promovido para embaixador da China. O problema é que muitos começaram a ter inveja do seu sucesso muito rápido e acabou formulando uma traição contra o Sugawara. Com isso, acabou caindo na desgraça e ele acabou morrendo no ano de 903. E as coisas começam a ficar estranhas a partir desse momento. Um dos seus acusadores acabou morrendo por um raio. O outro, que acusou também o Sugawara de traição contra a coroa, morreu de uma doença misteriosa. Já o político que substituiu o Michizane morreu caindo num pântano. E até o imperador que executou lá a ordem de traição do Sugawara perdeu o seu filho e o seu neto. Todos eles tiveram como causa de morte a maldição do Michizane. E eles acreditam que tudo foi obra do espírito vingativo dele. Na lenda tradicional japonesa, o Michizane tinha poderes de raio. Então talvez ele não tivesse ainda no mundo de Jujutsu o ilimitado e os 6 olhos. Ou talvez sim, e essa seja uma variante da técnica do ilimitado, coisa que é muito possível. Mas de fato esse foi um dos primeiros a serem citados como da família, ou pelo menos um antecessor lá, a família Gojo. E já começamos com um cara super overpower. Já o primeiro usuário conhecido dos 6 olhos veio no capítulo 145, onde o Tengen explica que o clã Gojo e ele estão ligados pelo destino. E só dando uma explicação rápida aqui de quem é o Tengen. Tengen nada mais é do que o pináculo da sociedade Jujutsu. E além disso, também possui uma técnica de imortalidade, porém ele tem que ficar trocando de corpo a cada 500 anos. A gente não sabe a data certa que o Tengen nasceu, mas provavelmente foi em volta de 1200 anos atrás. E se o clã Gojo surgiu na mesma época que o Tengen, então é provável que o clã Gojo venha antes do Sugawara no Michizane. Mas só tem como a gente saber e ter certezas com o flashback. Fato é que o Tengen relata que há um tempo atrás o Kenjaku tentou executar o seu plano e ele foi impedido por um usuário dos 6 olhos do clã Gojo, sendo esse o primeiro usuário que impediu os planos do Kenjaku. Já o segundo e terceiro usuário, eles apareceram praticamente ao mesmo tempo. Isso porque a segunda vez que o Kenjaku tentou executar o seu plano, já que ele acabou levando um couro do último usuário dos 6 olhos, o Kenjaku tomou suas providências. Ele matou o recipiente de plasma estelar que o Tengen ia se juntar e também matou o usuário dos 6 olhos quando tinha acabado de nascer. Então, pro Kenjaku tinha ali executado todos os seus planos, não tinha ninguém que impedisse ele de acabar capturando o Tengen como ele fez nos dias de hoje. O problema é que acabou surgindo um outro usuário dos 6 olhos, o que significa que o destino deu uma ajudinha aí para que outro usuário dos 6 olhos surgisse rapidamente. Só pode existir uma pessoa com 6 olhos em todo o mundo de cada vez. E não é uma coisa muito simples alguém nascer com esses olhos não, porque o Gojo é o primeiro em 100 anos a acontecer isso. E pelo que o Tengen acabou falando, deu a entender que no momento em que o Kenjaku acabou matando o usuário dos 6 olhos, outro usuário já acabou nascendo assim logo em seguida, coisa que é raridade. Provavelmente por ter o seu sucessor morto ali logo depois que nasceu o clã Gojo, no momento em que viu um outro usuário dos 6 olhos nascendo logo em seguida, deu uma escondida nesse bebê melhor do que o primeiro. Aí o Kenjaku possivelmente não encontrou o outro bebê, usuário de 6 olhos, e não pôde matar esse usuário de 6 olhos para executar o seu plano. Por isso também que o Kenjaku, depois, na terceira
terceira vez nos tempos atuais, gastou o seu tempo procurando o reino da prisão. Agora o objetivo dele não era mais matar o usuário dos 6 olhos e se prender, porque só pode existir um de cada vez. Mas enfim, esses foram os primeiros usuários dos 6 olhos que a gente tem relato, sendo o próximo da Era Edo. Já esse é um cara peculiar, já que a sua história é dita pelo Satoru no momento em que ele conta pro Megumi por que o clã Zenin e Gojo não se bicam. Há muito tempo atrás, um usuário dos 6 olhos, assim como o próprio Gojo, lutou contra um usuário das 10 sombras, assim como o Megumi. O problema é que o usuário das 10 sombras viu que ele estava perdendo a luta, e no último momento ali, querendo apelar para não perder sozinho, ele invoca o Mahoraga. E lembrando que o Mahoraga nunca tinha sido controlado pelo usuário das 10 sombras. O primeiro a fazer isso foi o Sukuna. O resultado é que o Mahoraga saiu matando todo mundo. Acabou conseguindo matar o usuário dos 6 olhos que estava enfrentando lá o antepassado do Megumi, e esse usuário das 10 sombras também acabou morrendo, dando um empate com esses dois grandes xamãs da época acabando morrendo. E só um adendo aqui, já fica claro uma coisa: esse antepassado do Satoru não chega nem aos pés do Satoru, porque o cara enfrentou ali um Mahoraga que nem estava sendo controlado pelo seu dono e ainda assim foi morto por ele. O que significa que o Satoru é de longe muito mais forte, porque o Satoru tem o poder de destruir o Mahoraga com apenas um golpe hoje em dia. E o Sukuna tá tendo trabalho, sendo que ele já controla o Mahoraga muito bem, para derrotar o Satoru. Mas enfim, esse foi o último usuário relevante aí da história do clã Gojo, sobrando apenas o próprio Satoru, que quando nasceu já mudou completamente toda a história do mundo. Só de nascer ele já desequilibrou a balança do mundo, começou a surgir muito mais maldição por causa do poder incrível que o Satoru tem, e quando criança muitas pessoas tentaram matar o Satoru e nenhuma conseguiu. Outro ponto relevante desse clã é que ele é definido pelo usuário dos 6 olhos. É basicamente um clã de uma pessoa só. O que não significa que não existam outras pessoas vivendo dentro do clã Gojo. O que acontece é que, como o Satoru tem os 6 olhos e o ilimitado de longe é o ser mais forte da era moderna, ele comanda e representa o clã Gojo. As outras pessoas ficam ali só trabalhando na surdina, cuidando das suas vidas e deixando tudo para o Satoru lidar. A gente pode até mesmo observar que quando pequeno tinha uma pessoa cuidando ali do Satoru que era tratado como um rei, diga-se de passagem. Mas enfim, o resto é história e tudo isso é o que a gente sabe do clã Gojo. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui nesse canal e a gente está perto dos 100 mil inscritos, hein? Então é importante que você se inscreva. E claro, em algum outro conteúdo a gente se vê por aí, beleza? Até mais!